casos proibidos. Vixe, não pode usar. Não pode usar crase. Vamos aqui entender. Se eu falo que a crase é usada diante de palavras femininas, então ela é proibida de ser usada diante de palavras masculinas. Tem uma exceção, tá? Mas a gente nem usa muito isso no dia a dia. Então lá, casos proibidos. Antes de palavras masculinas, vai ter isso aqui, mas eu vou falar isso aqui também. Antes de artigo indefinido. O que é artigo indefinido? Lá na classe dos artigos eu tenho artigos definidos, o, a, os, as, e artigos indefinidos, que dão uma ideia de geral, né? Uma, uns e umas. Então, eu não uso crase diante de artigos indefinidos, uma e umas. É até um pouco lógico, né? Um pouco não, é totalmente lógico. Por quê? O que é a crase? Não é a preposição mais o artigo? Se esse ali é um artigo indefinido, essa palavra aqui é só preposição. Então não pode usar mesmo, não, uai. Ó, ela fez referência a uma observação do cliente. Ela fez referência a uma observação do cliente. Olha o artigo onde está. E aqui é a preposição. Não tem como usar, não. Antes de palavras masculinas, também, se é para usar diante de palavras femininas, então, caso obrigatório, usar diante de palavra masculina. Olha aqui, adeus. Mas eu já vi, professora, tem gente que coloca crase, porque tem gente que está errando. Mas agora isso não vai mais acontecer. Convite de formatura. Agradeço a Deus por ter me ajudado a chegar até aqui, conquistado meus objetivos. Adeus, Deus é palavra masculina. Então, adeus sem crase, pode ir com fé. Andar a cavalo, venda a prazo, sal a gosto, ir a pé. Olha aqui, isso aqui é só pé, pé masculino. A pé, aquecedor a gás, bolsa a tiracolo, avião a jato. Eu adoro trazer muitos exemplos, porque você pesca alguma coisa do dia a dia e fala, nó, e associa. Aquele exemplo que talvez ali faz parte do seu dia a dia, lhe deixa associar. Por isso que eu amo muitos exemplos. Escrever a lápis. Escrever a lápis é o lápis, lápis é masculino. Frango a passarinho, morto a tiro, né? É o tiro. Então, não tem. Qual a exceção que eu tô falando desde o início, né? É quando nós temos, de modo subentendido, não está escrito, a expressão a moda de e a maneira de. Por quê? Porque tá moda e maneira. Então, quando eu tenho essas duas expressões subentendidas, eu posso usar a crase. Então, ó, fez um gol a Pelé. Ou seja, fez um gol à moda de Pelé, fez um gol à maneira de Pelé, como Pelé fazia, copiou o gol que ele fez. Então, essa é a única situação em que eu uso crase diante de palavras masculinas, quando eu tenho essas duas expressões subentendidas, ok? Vamos lá, o que é proibido também? Pronomes de forma geral. Parabéns a você. Eu tinha colocado até esse exemplo de você antes. Então, parabéns a você. Aqui é um pronome de forma geral, tá? Senhora, senhorita e dona são exceções. Mas você, a gente não coloca a crase. Palavras repetidas. Nesses casos aqui, além de não ter crase, não tem hífen, ok? Aqui já ajuda para duas coisas, ó. Dia a dia, sem crase, lado a lado, frente a frente, cara a cara. Sem crase e sem hífen. Simples, simples. Também é proibido o uso da crase diante de verbos, ok? Por exemplo, ela se dispôs a ajudar em tudo. Ajudar é verbo. Então, aqui eu não tenho crase. Porém,
se ali você vivenciar uma situação em que vai causar uma ambiguidade, você pode colocar. Eu só consigo assim enxergar um exemplo para isso, tá? Por exemplo, colocou à venda. Se eu falo assim, ó, ele colocou à venda, descontextualizado, aí fica sem saber se é a venda, né, a venda dos olhos, ou se colocou à venda um imóvel, um carro, seja lá o que for. Então, neste caso, seria assim uma falta de contexto total. Imagine que as crianças estejam brincando de cabra cega. E aí, ela tem que colocar lá a venda nos olhos e sair procurando. O menino colocou a venda nos seus olhos, contextualizou. Agora, ele colocou o imóvel à venda. Venda é verbo também. Então, ficou muito claro que aí é diferente da venda do substantivo, tá? Só neste caso aí, se for para causar um duplo sentido, uma ambiguidade que poderia colocar a crase diante do verbo. Mas, se está dentro de um contexto, diante de verbo, não usa crase, ok? Vamos lá. Se a palavra da frente, aqui também é meio óbvio, se a palavra da frente estiver no plural e o a estiver no singular, você não coloca crase. Por quê? Porque ali eu só tenho uma preposição. Refiro-me a escolhas. Escolhas está no plural e o a está no singular. Então, neste caso, eu só tenho preposição. Eu não tenho artigo aqui, ok?